Caro Presidente do Congresso, caro Presidente da Comissão Política Nacional, caras delegadas e delegados, caros observadores, convidados e demais participantes. Chega hoje ao fim mais um mandato de uma Comissão Política Nacional à frente dos destinos da JSD. Foram 2 anos de muitas histórias, 2 anos de muito trabalho, foram 2 anos de muitas conquistas. E deixem-me que vos diga, foram 2 anos dos quais a JSD se pode definitivamente orgulhar. É que, caras companheiras e companheiros, durante o último mandato, a JSD viu-se, bem assim como um país inteiro, num quadro político-social muito diferente daquele a que estava habituada. E deixem-me que vos diga, sem qualquer tipo de amarra, que mesmo assim, mesmo com todas estas dificuldades, mesmo com tudo aquilo que o próprio partido vivenciou nos últimos anos, mesmo com tudo isto, deixem-me que vos diga que cumprimos. A JSD, nos últimos 2 anos, cumpriu. Cumpriu na defesa escrupulosa dos interesses da juventude portuguesa. Cumpriu na defesa escrupulosa nos interesses das gerações futuras. Cumpriu na defesa escrupulosa de um país que não começou ontem, que não se ficará por hoje e que não terminará, por certo, amanhã. A JSD cumpriu porque se manteve fiel a si mesma e aos seus princípios, sem fraquejar, sem ceder a quem quer que fosse em todos os domínios da sua atuação e por muito que isso doa a algumas pessoas. Ora, e apesar de tudo isto, claro que nos podemos perguntar se podíamos, todos nós, desde os militantes de base aos dirigentes, ter feito melhor, ter feito mais pela JSD e, sobretudo, e mais importante, ter feito mais pelo nosso país. E a resposta parece-me bastante simples. Sim, é claro que podíamos, todos e cada um de nós. Sim, é sempre possível fazer melhor pela juventude portuguesa quando esta continua amarrada a um destino que lhe é imposto por políticas irresponsáveis e que olham apenas para a espuma dos dias. É sempre possível fazer melhor pelo país quando o país continua amarrado a políticas impeditivas de um efetivo e real crescimento económico e social. Sim, é sempre possível fazer melhor pelas gerações futuras quando o futuro dos portugueses e das portuguesas serve de caução para os desvarios de alguns e, em particular, de alguns setores muito minoritários da sociedade portuguesa. Mas claro que, como em tudo na vida, nem tudo são rosas, nem tudo é fácil. E neste que é o meu último congresso da JSD, não quero deixar nada por dizer. Não como quem fala e escapa com medo do contraditório, mas por julgar que nada deve deixar de ser dito. Principalmente, e eu julgo que isto é muito importante, quando temos a oportunidade de o fazer dentro dos órgãos próprios, que é algo que infelizmente não tem acontecido muito dentro da JSD. Anda por aí de há uns meses para cá, e repito, de há uns meses para cá, porque é mesmo de há muito pouco tempo para cá, um grupo de militantes que descobriu que afinal, e ao fim de 2 ou 3 anos, que nem tudo tinha sido feito. Que descobriu que era possível ter-se feito bem melhor, que era possível ter-se feito tudo diferente de um momento para o outro. Mas até aí nada de mal nos parece vir ao mundo. É que afinal ainda somos livres de discordar e de termos uma opinião contrária à opinião dominante. E ainda bem que é assim. Mas o problema não é esse. O problema não é alguns discordarem daquilo que foi feito. Isso é normal, é salutar que assim seja. O problema é quando esses são liderados por alguém que ocupou nos últimos 4 anos um lugar de importantíssimo relevo dentro da estrutura, querendo agora receber os louros pelo que de bom foi feito e passando a responsabilidade daquilo que de menos bom aconteceu aos seus companheiros de 2 anos de luta. E aí, caras companheiras e companheiros, aí sim, aí já temos um problema. Não digo que um problema enorme, não digo que um problema que venha a afetar de forma profunda a JSD, que permitam-me tenha dignidade e até altivez suficiente para aguentar com este tipo de ataques. Mas temos ainda assim um problema, uma vez que parte desse mesmo grupo agora se propõe a liderar a JSD. E temos um problema porque das duas, uma. Ou quem já cá estava e teve a oportunidade de definir o destino da JSD agora mente por puro taticismo político e eleitoral, ou quem já cá estava e teve a oportunidade de definir o destino da JSD foi tão somente, e não vou ter medo na palavra, incompetente,
por saber quais as eventuais mudanças que agora também propaga e que acha que a JSD deveria ter sofrido e por não as ter conseguido, enquanto responsável da estrutura, ter implementado. E é por isto, caras companheiras e caros companheiros, que não poderia deixar de vir cá hoje também deixar este prato limpo. Não que estejamos num acerto de contas, não que estejamos aqui hoje para desrespeitar quem quer que seja e não que esteja cá eu, a nível pessoal, para atacar quem quer que seja. Mas porque, caros companheiros, se as coisas têm que ser ditas, pois que sejam ditas, e repito mais uma vez, cá dentro, em casa, para que todos, mas somente nós e apenas nós, o possamos ouvir. A JSD não foi nem será feita por aqueles que a condenam lá fora e que, com essa condenação, procuram nada mais, nada menos do que um mero aproveitamento próprio e nada condizente com o interesse geral da estrutura. A JSD foi feita e será sempre feita por aqueles que a defendem. Não por clubite, não por um mero sentido de pertença a um grupo de interesses, mas, pelo contrário, por aqueles que a defendem, por acreditarem que os nossos princípios e as nossas ideias são úteis ao país e à sociedade portuguesa. Por acreditarem que somos nós, JSD e PSD, nos dias de hoje, os únicos garantes de uma verdadeira e moderna social-democracia em Portugal. A JSD continuará a ser feita por aqueles que não se vergam a ninguém, nem aos nossos adversários políticos, nem tampouco ao nosso próprio partido. São estes que lideram a JSD e são estes que, espero eu, continuarão a liderar a JSD. Porque a JSD tem uma história e a JSD tem um legado, mas também tem um futuro que foi preparado ao longo de mais de 40 anos com o esforço de todos e que continuará a ser traçado já na próxima segunda-feira, seja quem for aquele que venha a liderar a estrutura. Caras companheiras e companheiros, a JSD nos últimos 2 anos cumpriu. A JSD nos últimos 2 anos cumpriu-se. E no dia de hoje não poderia deixar de passar uma mensagem a 2 pessoas que muito fizeram pela JSD nos últimos 2 anos. Em primeiro lugar, ao atual Presidente da Comissão Política Nacional, ao Simão Ribeiro. O Simão soube, mesmo nas alturas mais difíceis, ser líder. Foi, de resto, o líder que muitos gostariam de ter sido e não conseguiram ser. Foi candidato por 2 vezes à liderança da JSD, sem que ninguém se julgasse sequer perto de poder com ele concorrer à liderança da JSD. Muitos dirão que foi sorte, muitos dirão que foi um acaso. Pois, caros amigos, não foi sorte. Pois, caros amigos e amigas, não foi um acaso. Foi aquilo que a estrutura quis e decidiu, por saber que o Simão era o melhor de nós todos para liderar a JSD nestes últimos quase 4 anos. Caro Simão, deixa-me dizer-te que tu foste, de facto, um excelente presidente da JSD, que foste um militante exemplar em todo o teu percurso na estrutura, que foste e serás sempre um grande amigo que jamais esquecerei. Depois a Margarida Balseiro Lopes. A Margarida foi, a par do Simão, o rosto principal dos últimos anos da JSD. E não foi por acaso. A Margarida que todos conhecemos e que a todos conhece. A Margarida cuja inteligência, cuja capacidade de trabalho, a humildade, a verticalidade e, sobretudo, o espírito de liderança, todos aprendemos a mais do que aprovar, respeitar e ansiar. Margarida, espero muito sinceramente que neste Congresso se faça justiça e que os delegados façam de ti a próxima Presidente da JSD. Não tenho dúvidas, mas não tenho dúvidas mesmo nenhumas, repito, nenhumas, de que serás uma excelente Presidente da JSD e que a estrutura ficará contigo e com os teus, certamente, em boas mãos. Obrigado também a ti por estes anos e pela tranquilidade, sobretudo pela tranquilidade que hoje me dás, em saber que a JSD continuará contigo e com os teus a ser a grande estrutura que sempre foi. Depois quero também deixar uma referência a vários companheiros, e peço desculpa ao Presidente da Mesa por me estar a alongar um bocado, mas é o meu discurso de despedida e tenho que o fazer. Uns mais de agora, mas nem por isso menos importantes, como é o caso do Alexandre Poço, que representa para mim muito daquilo que eu espero que venha a ser a JSD no futuro, mas também aos mais antigos, ao Tiago Laranjeiro, ao Luís Carvalho, ao André Gustavo, à Ana Brites e à Beatriz Freitas. Obrigado a todos, muito obrigado por tudo. Mas, por último, permitam-me que me dirija aos meus, aos de Braga, àqueles com quem passei horas, dias, meses e anos da minha juventude, com quem passei os últimos anos da minha vida, todos os dias.
àqueles que me deram a pessoa mais importante da minha vida, àqueles com quem ri e acreditem que isto é raro em mim, cheguei até a chorar. Aqueles com quem construí um dos projetos mais bonitos das nossas vidas. Aqueles com quem partilhei o mais bonito que há na política. O sonho, a amizade e os ideais. Obrigado à Inês, obrigado ao João Marques, obrigado ao Hugo Soares, obrigado ao João Correia, ao Luís Correia, ao João Alcaide, obrigado ao João Ferreira, obrigado à Ana Macieira, obrigado ao João Rodrigo, obrigado a todos aqueles que comigo em Braga nos ajudaram a cumprir um sonho. A termos, depois de muita luta e de muito trabalho, a possibilidade de uma vez por todas cumprirmos a nossa cidade que há muito tempo merecia ser cumprida. Caras companheiras e caros companheiros, foi um gosto, foi um prazer enorme fazer parte da JSD e fazer da JSD a minha vida ao longo dos últimos anos. Foi um gosto enorme ter-vos a todos comigo e ter a possibilidade de percorrer este caminho com todos e cada um de vós. De resto, resta-me dizer-vos que continuem. Continuem sempre de cabeça bem levantada, sem medos ou qualquer tipo de temor. No fim, vão ver, podem ter a certeza, tudo valerá a pena. Viva a JSD!